Ok. Tá. Então, a gente está falando de teste de ácido nucleico, os NATs. Tá? Então, o PCR é um deles. E a gente vai ver nesta parte PCR em tempo real. Se der tempo, a gente vê os outros, tá? NASBA, RPA, LAMP. LAMP não estava programado para falar, não. Tem alguns laboratórios no Brasil, acho que farmácia, que eles fazem o teste de LAMP para coronavírus, para Covid. Só que eles chamam errado, eles falam PCR LAMP. São duas coisas diferentes, tá? Então, LAMP é uma coisa, PCR é outra. Talvez fique muito extenso, acho que não vai dar tempo. Mas pelo menos NASBA, vamos ver se a gente consegue. Ok. Então, PCR em tempo real, tá? É um PCR que a gente fala que ele é quantitativo. Tá? Quando essa PCR em tempo real apareceu, muitos artigos científicos, tá? Eles usavam a sigla RT-PCR. RT de real time, né? Então, tempo real. Isso confundia muito, porque RT-PCR também era usada para transcrição reversa seguida de PCR. Tá? E isso durou uns anos, até que alguém, né, sugeriu fazer uma convenção, né, de chamar transcrição reversa de PCR, seguida de PCR como RT-PCR e PCR em tempo real, pelo fato de ele ser quantitativo, tá? Então usar o Q de quantitativo. Tá? Então, depois disso, começou a se utilizar qPCR, tá? E Q maiúsculo se tiver no início da frase, ou Q minúsculo se tiver no meio, tá? Para PCR em tempo real. E se for aquela transcrição seguida de PCR em tempo real, aí é RT-qPCR, tá? Dessa forma. Então, isso começou a ser adotado depois de um tempo. Tá? Os tipos de PCR em tempo real, tá? Tem a CyberGreen, Tachman e Molecular Beacon. Tá? Então, seria uma molécula sinalizadora. Então, a gente vai dar uma olhada nesses três tipos. Tá? Então, as aplicações para PCR em tempo real, no Brasil, infelizmente, só é utilizado para detecção do coronavírus, tá? Do RNA do coronavírus. Seria legal se no laudo, né, que o laboratório, então, envia para o médico, tá? Tivesse essa parte quantitativa, porque daí a gente tem uma ideia da carga viral do paciente, ou seja, da amostra que foi colhida do paciente. Tá? Infelizmente, no laudo não tem isso. E dá para ser utilizada para detecção de variações, então, mutações, polimorfismos, para o caso do coronavírus, as variantes, tá? Então, daria para fazer PCR em tempo real para detectar essas variantes. Tá? Imagino que já tenha isso, tá? Não é tão difícil assim. Tá? Então, como que a gente
utiliza PCR em tempo real para quantificar. Qual é a ideia, né? Então, normalmente, um vírus tem um conjunto de genoma, tá? Ou seja, um material genético. Tá? Então, se a gente detecta uma molécula, tá? Quer dizer que a gente tem a detecção de um vírus. Tá? Então, naquela amostra, se a gente detecta 100 moléculas do material genético, quer dizer que a gente detectou 100 vírus. Tá? Então, lembrando da aula prática sobre bacteriófagos, a gente fez ali a quantificação do bacteriófago, tá, da amostra, usando a contagem das placas de Lise. Cada placa de Lise, um vírus viável, que a gente chamou de unidade formadora de placa. Tá? Então, daria para usar PCR também, para quantificar vírus naquela amostra. Tá? Então, faria a quantificação PCR em tempo, por PCR em tempo real, tá? E aí transformaria dessa forma. Então, nessa quantificação, a gente chama de cópia. Tá? Uma cópia do material genético representa um vírus. Tá? Então, é uma outra forma de quantificação. Por quê? Não é todo vírus que lisa a célula. Tá? Então, HIV, por exemplo, tá? Ele sai por brotamento, a célula continua viva e produzindo vírus por bastante tempo. Tá? Então, não daria para fazer a contagem de placas de Lise. E também porque o HIV infecta células que não ficam, tá, grudadas na superfície do frasco. Tá? Da bactéria a gente faz o meio de cultura sólido. Se for meio de cultura de célula, normalmente ele é líquido. Tá? Tem um jeito de fazer, tá? Mas e os linfócitos eles não ficam aderidos nessa superfície. Tá? Outros vírus a gente consegue. Vírus da dengue, vírus respiratório sincicial, a gente consegue, tá? Então, porque acabam formando lise. Então, a gente consegue contar as placas de lise. Tá? Mas esses outros vírus que não lisam as células, aí fica difícil. Então, como que a gente faz a contagem? PCR em tempo real é uma alternativa. Tá? Então, a gente conta, na verdade, a quantidade de material genético. Ok? Sim. Tá. Então, esse slide a gente já viu de PCR. Tá? Então, CyberGreen, tá, é uma molécula, tá, que se liga à molécula dupla fita de DNA. Tá? Então, tem que estar dupla fita. Então, naquela PCR, o CyberGreen é colocado, tá? Então as moléculas de CyberGreen é colocada junta com os demais reagentes da PCR, tá? E liga o aparelho. Só que daí tem que ser um aparelho que consegue medir fluorescência, tá? Por quê? Então, à medida que a PCR vai acontecendo e a quantidade de moléculas, tá, vai aumentando, moléculas dupla fita, tá? Então o CyberGreen se liga ao DNA dupla fita e esse CyberGreen com a molécula de DNA dupla fita faz o seguinte, tá? Quando o equipamento emite um comprimento de onda para dentro do tubo, tá? A CyberGreen, que está ligada ao DNA, emite fluorescência. Então, o equipamento ele tem que ser um equipamento para detectar essa fluorescência, tá? Captar essa fluorescência e medir essa fluorescência. Tá? Então, aqui, vamos lá. Na desnaturação, DNA simples fita, o CyberGreen não se liga à simples fita. Quando o primer se liga, tá, só tem aquela região
que é simples fita, o cybergreen se liga ali. Só que a fluorescência é baixa. Tá? Quando a DNA polimerase sintetiza a dupla fita e termina de sintetizar, aí já tem bastante moléculas de cybergreen ligadas, tá, a esse DNA dupla fita. E aí tem emissão de fluorescência. Tá? Nos primeiros ciclos, tem pouco DNA sendo gerado. Tá? Então, nos primeiros ciclos, aqui, então o eixo X é número de ciclos e o Y é fluorescência. Tá? Então, nos primeiros ciclos, o nível de fluorescência é baixo, tá? Até que entra na fase exponencial da amplificação, tá? E aí acontece o seguinte, o nível de fluorescência vai subindo no momento em que os ciclos estão acontecendo, ou seja, DNA está sendo gerado, tá? Então essa é a fase exponencial de fluorescência até atingir o platô, tá? Então normalmente depois de 40 ciclos atinge esse platô, tá? E aí não acontece mais, não aumenta mais a fluorescência, tá? Por enquanto, tranquilo. Sim. Então, quando coloca as amostras, né, os tubos de PCR ou a placa no aparelho, antes de começar a PCR, antes de aumentar a temperatura, tá, o aparelho mede a fluorescência de cada um dos poços ou de cada um dos tubinhos. Tá? Essa fluorescência é porque o cybergreen, mesmo em quantidades baixas e por causa de DNA que está ali, ele emite um pouquinho de fluorescência, tá? Mas num nível bem baixo. Isso a gente chama de fluorescência de fundo ou background. Tá? Então, o aparelho mede a fluorescência de todas as amostras ali, tá? E calcula um limite para cima. Tá? Então, calcula a média ali e coloca um limite de fluorescência para cima. Tá? Que é esse pontilhado. Aí começa a reação, começam os ciclos. Tá? Quando o nível de fluorescência ultrapassa esse limite que o aparelho calculou, ele coloca que ali a amostra já começa a ser positiva. Tá? Então, por que é tempo real? A cada fim de ciclo, o aparelho mede a fluorescência daquele tubinho. Tá? Mais um ciclo, mede a fluorescência. Mais um ciclo e mede a fluorescência. Então, se você estiver na frente do aparelho, ele vai ter uma tela. Tá? Se você quiser, ele já vai mostrando o gráfico da fluorescência para você. Tá? Então, depois de 25 ciclos, você já pode dar uma olhada. Alguns tubos já vão ter fluorescência para cima desse limite, tá? Que é chamado de CT, o limite é CT, tá? Que é Cycle Threshold, quer dizer, o valor de fluorescência limite, acima desse valor, a amostra já é considerada positiva. Tá? Então, o aparelho vai medindo, no final de cada ciclo, a fluorescência daquela amostra, tá? Que já dá para ver na tela do aparelho. Então, terminou o ciclo, você pode olhar qual o nível de fluorescência daquela amostra que você quer, ou de todas. Tá? Tá. Então, esse valor de CT, ele é importante. Tá? O que significa o CT? O ciclo, tá, em que a amostra atravessa a fluorescência, começa a ter a fluorescência acima desse limite. Tá? Então, é esse ciclo. Vamos lá. Por exemplo, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras sendo testadas, mas ali o que eu fiz, eu que fiz esse aí, tá? São duplicatas de 6 amostras
e a amostra, cada amostra é diluição da outra, tá? Então, na verdade, é uma única amostra que eu fiz diluição seriada. Tá? Então, peguei a amostra, diluí 1:10 até a sexta diluição. Tá? E coloquei cada diluição na PCR em tempo real em duplicata. Então, a mesma diluição repetida 2 vezes. Deu para entender? Deu sim. Tá. Então, comecei a PCR em tempo real. Tá? Aí, esta amostra aqui, com 20 ciclos, ele já, a nível de fluorescência já está atravessando o limite. Tá? A amostra seguinte, com 23 ciclos, atravessou isso. Então, o CT da primeira amostra é em torno de 20, a amostra seguinte em torno de 23, a terceira da linha verde ali é 26, tá? E assim por diante. Ok? Pergunta. Tem a amostra azul, essa redondinha, essa quadradinha, a amostra verde, a amostra cinza. Qual é a amostra em que a carga viral é a mais alta? Na azul, na de bolinha, Por quê? por causa que ela cresceu mais exponencialmente, e aí a carga viral dela, o limite ali no CT foi antes. Isso. Esse é o motivo. O que quer dizer? Quanto maior a quantidade de DNA, tá? Menos ciclos precisa para ter fluorescência o suficiente para atingir aquele limite, para ultrapassar aquele limite. Deu para entender? Então, a amostra seguinte precisou de 3 ciclos a mais para ter fluorescência suficiente para atravessar o limite. A verde, mais 3 ciclos para ultrapassar o limite. Tá? Sim? Professor, Sim. tipo assim, ele é bastante específico na questão. É porque tá solto, né? O Cyber Green. Sim. Aí, como ele liga no DNA que se espera alvo? Isso é depois da purificação, alguma coisa assim? Neste caso aqui, é na amplificação, né? Na PCR. Então, a PCR vai acontecendo e à medida que DNA dupla fita vai sendo gerado, ele vai se ligando a esse DNA dupla fita. Então, é qualquer DNA dupla fita. Ele não sabe se é DNA dupla fita que está sendo gerado do coronavírus, que é a sequência do coronavírus ou não. Se teve amplificação inespecífica, Cybergreen, então não é específico para DNA de coronavírus, é para DNA dupla fita. Se aparecer uma amplificação inespecífica, ele vai se ligar ali. Aí pode gerar resultado falso positivo. Ah, Sim? sim, entendi. Então, acho que nos primeiros casos era até feita era feito um teste diferente. Tá? Então dava positivo para um teste, eles faziam um teste diferente para comprovar. Tá? Mas depois, como se tornou praticamente 100%, né? Então aí já deixa de fazer a prova, tá? Ou contraprova. Então, o que quer dizer? Quanto menos DNA você tem na PCR, mais ciclos você precisa para gerar essa quantidade de DNA dupla fita
para o CyberGreen se ligar e dar fluorescência o suficiente, tá, para atravessar aquele limite. Então, essas amostras que foram aplicadas aqui, na verdade, são amostras de referência. Com essa amostra de referência, tá, a gente, sabendo a carga viral da amostra, tá, então, que 10 elevado a 7 cópias por mililitro, 10 elevado a 6, 5, 4, 3, 2. Tá? Então, o termo aqui é cópias por mililitro. E aí, o aparelho gera o valor de CT para cada uma dessas amostras. Então, 20, 23,3, ou seja, a primeira amostra, esse item 10 elevado a 7 cópias por mililitro, essa seria a carga viral. Seria 10 milhões de vírus por mililitro, mais quantificado pelo seu material genético. Precisou de 20 ciclos para a fluorescência atravessar aquele limite. Tá? A amostra seguinte tem 1 milhão de cópias por mililitro. Aí precisou de 23,3 ciclos. Esse número quebrado, tá, não existe. Ou é 23 ciclos ou é o 24. Só que a fluorescência com 23 ciclos estava abaixo do limite. A fluorescência com 24 já estava acima do limite. Então, o que o aparelho faz? Traça uma linha e vê esse número quebrado. Tá? Coloque esse número quebrado. Então, por isso 23,3. Quando tem 100 mil cópias por mililitro, precisa de 26,6 ciclos. Tá? Então, com isso, dá para gerar uma curva padrão. Tá? Então, aqui, os valores de CT pelas cópias. Número de cópias. Aqui é 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Tá? Então, é inversamente proporcional. Quanto maior o número de cópias, menos ciclo a gente precisa. Tá? Menor o valor. E aí, a gente tem uma amostra desconhecida que testa junto, tá? E essa amostra dá um valor de CT. Tá? Então, a amostra X ali, o valor de CT deu 25. Tá? O aparelho já faz isso, tá? Então, o que ele faz? Vai lá na curva padrão, já tem a fórmula gerada, e ele coloca qual que é a carga viral. Tá? Então, a carga viral ali, aí ele dá o valor certinho, tá? Aqui, a gente coloca entre 10 elevado a 5 e 10 elevado a 6 cópias do material genético por mililitro. Tá? Tem um outro termo que é usado, genoma equivalente. Tá? Então, 10 elevado a 5, entre 10 elevado a 5 e 10 elevado a 6 genomas equivalentes por mililitro. Então, essa seria a carga viral encontrada para esta amostra, tá? Amostra X. Conseguiram entender? No caso, então, esse CT é calculado automaticamente pela máquina, né? A máquina que informa. Uhum. E aí ele dá o ponto de mudança, né? De viragem, vamos dizer assim, que é o que extrapola o limite da máquina, né? Não que extrapola. O que extrapola é aquele no platô já, né? Então, é logo no início em que o nível de fluorescência atravessa o limite. Então, o valor de CT é justamente isso. O ciclo, tá, em que o nível de fluorescência atravessa esse valor, esse limite. Que indica se a amostra é positiva ou negativa. Tem outra coisa. Tá? Para o coronavírus, acima de 40 ciclos,
a amostra já é, se o CT for acima de 40, a amostra já é considerada negativa. Porque daí pode já começar a ter um pouquinho de amplificação inespecífica. Tá? Qualquer amostra que você colocar, pode ser que depois de 40 já tenha um nível de fluorescência acima do limite. Então, CT acima de 40. Esse CT acima de 40 para o coronavírus já é considerado negativo. Tá? Tem que ser abaixo de 40. Entendi. E, professor, aproveitando essa questão aqui, nesse quadro à direita que está escrito amostras padrões com carga viral conhecida, esses números quebrados eu poderia arredondar para cima? Tipo, 23, não tem como fazer 23,3 ciclos, ou é 23 ou é 24. E como é um valor muito baixo, eu poderia arredondar para 24 ou não? Melhor Aí não. depende. Então, eu falei do coronavírus, né? De 40 para cima, a amostra é considerada negativa. Se o CT deu 39,7, se arredondar para 40, a amostra fica sendo considerada positiva. Não, tá certo. Se for, na verdade, 40,2, se arredondar para baixo, daí a amostra entra como sendo positiva. Não, entendi. Então é bom sempre manter o quebradinho ali para ter certeza, né? Isso. Não, certinho, obrigado. Mas é uma boa questão, tá? Talvez esse valor não faça muita diferença. Então, no laudo, quando se faz o teste de RT-PCR para o coronavírus, o laudo justamente não traz esse valor de CT, só traz se é positivo ou negativo. Tá. Por que seria interessante saber o valor de CT? Se for um valor de CT baixo, ali em torno de 25, 30, a carga viral é considerada alta. 25, 20, 25 é considerada alta. Se for um CT de 35, entre 35 e 40, a amostra é positiva. Só que a carga viral já ela é considerada baixa. Tá? E aí, com esse valor de 35 para cima, a transmissão, o risco de transmissão já é baixo. Entendo. Nossa. Então, sabendo o valor de CT, a gente tem uma ideia da carga viral e onde que a infecção está. Se está no pico ou se já está descendo. E por que eles não fazem isso, professor? É alguma questão legal? Sei lá. Ignorância. Ignorância. Ignorância de desconhecimento. Tá? As pessoas não sabem disso. Então, infelizmente, no Brasil, os médicos, essa parte de virologia básica é bastante deficiente. Tá? Então, o que eles têm de disciplina é microbiologia. Eu dei aula para medicina um tempo. Tá? E era assim, coisa de um mês de aula só para eles, de virologia básica, tá? Porque mais para frente eles têm a disciplina de doenças infecciosas, tá? Mas aí a parte clínica. Então eu falava um pouquinho da parte básica, que é replicação, modo de transmissão, né? Os períodos de infecção, e aí parava. E mais para frente, eles iam à parte clínica, né? Sintomas, como faz o tratamento, né? Como cuida do paciente. E fica essa parte de diagnóstico, tá? Ou uma parte mais detalhada, bastante deficiente. Agora parece que eles têm uma disciplina de virologia. Tá? Na época que eu dava aula, eles estavam comentando isso, já falando de ter uma disciplina de virologia separada. Só que eu falo da parte básica, a parte clínica eu não sei, né? Eu não sou médico, né? Então, e fica esse espaço, esse hiato, né? Mas o pior ainda é que a pessoa que dá a disciplina de virologia não é virologista, né? Então,
uma dificuldade maior. Tá? De qualquer forma, tá? Tem essa deficiência aqui no Brasil. Tá? O médico ele está mais preocupado em tratar. A parte básica é bastante deficiente. Tá? Então, todo esse conhecimento básico de vírus, como a replicação acontece. Então, seria legal ter um aprofundamento melhor. Lá nos Estados Unidos, eu acho que a medicina é melhor. A disciplina de virologia, o curso de medicina, ele é bem mais exigente. E mais, a cada 10 anos, o médico lá tem que fazer o exame para revalidar o diploma. Ué, aqui eles não fazem, não? De tempos em tempos, não? Eu desconheço isso, acho que Que não. isso? Então, eu conheci uma médica lá brasileira e teve uma época ali que ela estava estudando biologia celular, biologia molecular, todas essas matérias de graduação para prestar o exame e revalidar o diploma dela. Nós tinha que fazer isso aqui, viu? Porque a quantidade de médico ruim, nossa senhora, credo. Então, tá. Nossa aula vai até 10h40? 10h40, né? Tá, esse aqui é só para deixar um slide mais limpo, tá? Mas é a mesma coisa. Então, a amostra desconhecida, que é colocada junto no aparelho, e aí o aparelho mede o CT, tá? E aí já calcula qual é a carga viral. Tá. Então, vou partir para outro método de PCR em tempo real. Em inglês, eles falam outra química. Tá? Tá. Essa aqui é utilizando Tachman. Tá? Então, aquela outra é Cybergreen. Essa aqui é Tachman. A TAC, então a DNA polimerase que é utilizada aqui, ela tem essa atividade de 5' hexanuclease. Vocês sabem o que é essa atividade 5' hexanuclease? Seria algo fora do núcleo? Sei não. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque daí a minha tela fica grande. Eu tinha esquecido na primeira parte. Então, essa 5' hexanuclease é o seguinte. Então, essa é a fita de baixo. Então, a DNA polimerase vem sintetizando DNA. Tá? Essa que tem essa atividade 5' nuclease, se tiver uma fita de DNA na frente, então aqui é 5'. Tá? Então, quando ela sintetiza e encontra uma fita de DNA na frente, ela começa a degradar essa fita da frente. Então, com o corte, os nucleotídeos ficam soltos e ela continua a síntese. Então, essa é a atividade 5' nuclease. Tem que ter uma fita 5', tá? Em seguida, para ela cortar essa fita. Conseguiram entender? Sim. Aí, no caso, a nuclease que já degrada a fita que estava na frente, atravancando o caminho, né? Isso. Certinho. Tá. Então, essa TAC
DNA polimerase que é usada aqui tem essa atividade. Tá? Então, ela está ali no tubo de PCR e aí começa a PCR. Tá? Então, a desnaturação. E aí, além dessa aqui DNA polimerase e dos primers, tem uma fita de DNA, então, simplicita, uma molécula de DNA simplicita, que ela não funciona como primer, tá? Ela tem em uma ponta, a extremidade 5' tem um composto químico que emite fluorescência, tá? Ele é chamado de fluoróforo, ou aqui R vem de repórter. Tá? E na outra ponta tem uma outra molécula que é chamada de quencher, tá? É um composto químico. Qual que é a ideia aqui? O equipamento é um aparelho que também mede fluorescência. Tá? Aqui mostra a PCR acontecendo, então ali é o primer. Tá? Não sei por que colocaram primer antes, tá? Então, o que o aparelho faz? Ele emite uma energia, então excita a molécula do repórter, que ela é que emitiria a fluorescência. Mas essa outra molécula, o quencher, que está na mesma molécula de DNA, como essa molécula está próxima, o papel dela é fazer o seguinte: ela capta a energia do repórter, a energia que seria utilizada para emitir fluorescência. Então, a fluorescência não é emitida, porque o quencher captura essa energia. Isso é chamado de frete, tá? É transferência de energia do repórter para o quencher. E aí não tem emissão de fluorescência. Tá? Então, mostrou aqui sem emissão de fluorescência. Aí, a DNA polimerase, aqui, ó. Então, aí a energia fica mantida ali. Tá? Aí, a DNA polimerase vai sintetizando a fita nova de DNA. Quando encontra essa molécula que tem um repórter, tá? Extremidade 5' ali, ela picota essa fita de DNA. Aí a molécula do repórter fica longe da molécula do quencher. Quando o aparelho emite essa excitação, essa energia, como o quencher está longe, aí tem a emissão de fluorescência. Conseguiram entender? Caramba, os caras que desenvolveram isso aí foi muito inteligente. Então, ele tem a fluorescência ligada à molécula quench, a molécula de DNA que está ligada à a quench rouba energia e quando quebra, ele libera a fluorescência avisando que o processo deu certo. Que Então, doido. aí a PCR vai acontecendo, os ciclos vão acontecendo, tá? E à medida que mais DNA vai sendo produzido pela PCR, mais molécula que tinha o repórter e o quencher vão sendo quebrados, tá? Então, a cada fim de ciclo, a fluorescência é medida e quanto mais molécula degradada dessa que tem o repórter e o quencher, maior o nível de fluorescência. Tá. Aí, o gráfico é o mesmo, tá? É igual que o CyberGreen. No início, tem um pouquinho de fluorescência, que é aquela fluorescência de fundo. Nos primeiros ciclos, a quantidade de fluorescência é baixa. À medida que o DNA vai sendo amplificado, essa molécula que tem um repórter e quencher, que a gente chama de sonda, tá? Ela vai sendo quebrada até atingir um nível de fluorescência que atravessa aquele limite que o aparelho calcula. Vai para a fase exponencial até atingir o platô. Então, tá. Esse aqui é outra maneira de explicar, tá?
tem o DNA molde, aqui, o de baixo. Aqui é o primer e tem a sonda. Então, a sonda tem o repórter e o quencher. Tá? Quando eles estão juntos, tá? O quencher captura a energia do repórter e não tem emissão de fluorescência. Quando a TAC quebra essa molécula da sonda, o repórter fica distante do quencher. Aí, quando o equipamento emite energia, tem a emissão de fluorescência. Tá? Alguém já jogou Pac-Man? Eu já. Então, o nome Pac-Man vem justamente do joguinho. Tá? Então, porque a TAC, ela come a sonda. Não, mentira, sério? Que doido. TAC é da DNA polimerase, né? E essa atividade de 5' hexonuclease, né, é parecida com o joguinho lá. O Pac-Man tá até aqui em cinza, é ataque. Gente, eu tinha Isso. olhado, eu lembrei na hora, eu falei, gente, tô viciado demais no videogame. Ai, que doido. Tá. Então, uma vantagem da Tacman, tá, é o seguinte. Eu posso ter uma PCR, por exemplo, para HIV, outra PCR para o vírus da hepatite C. Os dois estão presentes no sangue, tá? Então, eu tenho primers e sonda para HIV, do lado esquerdo, e primers e sonda para o vírus da hepatite C. Tá? Aí, para saber se é HIV que amplificou ou o vírus da hepatite C que amplificou, tá? Eu tenho naquele repórter, tá? O R, um composto químico que emite fluorescência com comprimento de onda X. Para hepatite C, eu tenho aquele repórter que emite fluorescência com comprimento de onda diferente. Tá? Então, eu posso combinar isso tudo em um mesmo tubo, e nesse tubo coloco tudo ali, os primers e as duas sondas diferentes. A fluorescência que aparecer, o comprimento de onda da fluorescência que aparecer, é que é positiva para aquele vírus. Tá? Isso a gente chama, se for para 2 vírus, duplex. A gente pode combinar para talvez 3 vírus. Tá? Não dá para combinar muito. 3 vírus acho que até dá. Tá? E aí a gente chama de multiplex isso. Então, professor, no caso, o comprimento de onda é grande o suficiente para mudar a cor? Tipo, um é verde, outro é azul, ou não? A gente tem que usar um equipamento para analisar. Tem que ser o equipamento ali onde acontece a PCR. Então, aqui é o comprimento de onda dos diferentes fluoróforos. Esses fluoróforos são os repórteres, tá? Então, essa 5 e 6, ela está lá no pico, lá em cima no gráfico, 5 e 6 está ali. Então, é em torno de 540 nanômetros, tá? Aí, se for 5 e 6, o 7, tá? Que é esse TET Cal Gold que está escrito ali, o comprimento de onda é muito próximo. Daí não dá para usar, tem que ser um comprimento de onda um pouquinho longe. Tá? 5 e 6 é o FAM, ou Cyber, que Cyber Green também tem esse mesmo comprimento de onda. Daria para usar o 9 e 10, acho que dá para usar, ou mesmo 8 e 9. 5 e 6. Estão me seguindo? 5 e 6 é o VIC. Tá. Então, o VIC, ele tem um comprimento de onda de mais ou menos 570. Tá? Então, o equipamento, ele mede essa fluorescência e de diferentes comprimentos de onda. Tá? Então, se for para montar uma PCR em tempo real usando Tacman para diferentes sequências, diferentes vírus,
tem que usar os fluoróforos que emitem fluorescência com comprimento de ondas diferentes. Conseguiram entender? Sim, não pode ter uma proximidade que às vezes vai confundir, né? Isso. Uhum. Tá. Porque daí não tem como o equipamento distinguir. Tá? Mas no caso, professor, se a gente tirasse a amostra de alguma forma do equipamento, nós veríamos a fluorescência ou o comprimento é muito baixo, né? Que droga. Não dá para ver, não. Ah, não, certinho, A obrigado. olho nu não tem como. Aí, porque tem que ter emissão de energia, para daí ocorrer a emissão de fluorescência. Ah, entendi. Se a gente cortar o fluxo de energia na hora, já para na hora, né? Achei Tá, que. Ah, tá, entendi. tá. Na nossa eletroforese, tá? Também, depois que termina a eletroforese no gel de agarose, se a gente observar o gel, a gente não enxerga o DNA. Tá? Então, a gente coloca em um aparelho que emite luz ultravioleta. E a gente coloca um corante que se liga a DNA dupla fita. Tá? Quando tem a emissão de luz ultravioleta, esse DNA dupla fita com o corante, tá? Ele emite luz. Tá? Aí a gente consegue enxergar. Ah, sim, entendi. Tá? Eu preciso ver, tem um corante novo que a gente vai usar. Eu não sei qual é o comprimento de onda que ele emite, mas eu acho que ele vem com um manualzinho. É possível que lá tenha qual comprimento de onda que ele emite quando a gente coloca na UV, tá? Na luz ultravioleta. Não sei se cai nesse caso aqui. Tá? Mas a luz visível, acho que é em torno de 600, não é? Para baixo disso, acho que a gente não enxerga. Agora eu não sei ao certo, teria que pesquisar. Mas depois eu vou dar uma olhadinha. Quem sabe? Seria interessante, professor, fazer um negócio desse que talvez seja por luz visível, algum tipo de, sei lá, um corante ou não? Não valeria a pena gastar tempo assim? Já tem a LAMP que eu falei, que é um teste que amplifica ácido nucleico também, tá? Tem um corante que dá para colocar, tá? E se tem amplificação, ele muda de cor. Ah, tá. Não, entendi. Obrigado. Mas é essa a ideia mesmo, tá? Certinho, obrigado. Ok, 10h45 já, tá? Acho que a gente fica por aqui. Tá? Então a gente viu PCR em tempo real usando o CyberGreen e Tacman. Então, acho que esse Molecular Beacon, ele é pouco usado. Vamos ver, eu vou dar uma pensada e qualquer coisa na próxima aula eu falo, mas a próxima aula seria a biotecnologia envolvida nos testes de diagnóstico para detecção de antígeno e de anticorpo. Vamos ver, talvez seja meio rápido, aí eu falo sobre NASBA. Ok? Não, certinho, professor. Muito obrigado. Se o senhor quiser falar, eu não te interrompo para ficar fazendo pergunta, fique quietinho. Para a gente Não, poder imagina, passar mas rápido. isso aqui é legal, né? Então, dúvidas vão acontecendo, ideias também, a ideia de usar esse corante, né? Então, é legal. Tá? Então, é esse pensamento mesmo. Tá? Não, certinho, professor. Obrigado. Obrigadão pela aula. Semana que vem é aula teórica, né? De novo, né? Não, semana que vem é aula prática. Opa, beleza. Curti. Ah, a gente vai fazer o PCR. A gente vai fazer algum desses, dos rápidos, ou a gente vai fazer só o classicão mesmo? O clássico. Não, mas tá bom, tem aquele negócio, vai ter o gel, né? Vai ter o Vai gel ter lá. opinião. Ah, não, Sim, beleza. Obrigado, professor. Até semana que vem. Tchau. imagina. Alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Tranquilo? Tranquilo.
Então tá bom. Agora que eu vi, tem 2 Luiz Filipes. É, meu